eu agradeço também a presença dos 4 participantes aqui. Começo pela Julita Lengruber, socióloga, coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Raul Jungmann, ministro da Defesa, ministro da Segurança Pública, na sua última encarnação ministerial. Não vou voltar a tempos mais antigos aqui, porque senão sua biografia fica muito extensa. Agradeço também a presença do Joel Luiz Costa, que é advogado criminalista, fundador e coordenador do Instituto Defesa da População Negra e, não menos importante, morador da comunidade do Jacarezinho. Eu conheci o Joel, não pessoalmente, infelizmente ainda não tive esse privilégio, mas na cobertura que os grandes meios de comunicação fizeram do massacre da comunidade do Jacarezinho recentemente ocorrido. E o Joel fez intervenções ali que me impressionaram muitíssimo, pela clareza, pela coragem. Joel, então, muito bem-vindo. E, por último, mas não menos importante, meu amigo Leandro Piquet Carneiro, economista, cientista político, professor do Instituto de Relações Institucionais e Internacionais da USP. São todas pessoas aqui que não apenas estudaram o tema, mas têm atuação no tema nas formas mais diversas. O caso em tela, para falar como um bacharel, coisa que eu não sou, é o Rio de Janeiro. O problema da violência no Rio de Janeiro. O problema é que é um problema estrutural, endêmico. Mas eu não queria singularizar aqui o Rio de Janeiro, porque este é um problema nacional, que tem algumas características peculiares que variam de região metropolitana para região metropolitana. Eu não sou especialista no tema, mas me dá a impressão que, mutatis mutandis, um certo padrão de conflito e de enfrentamento, combate, violência associada com o crime organizado vai se espalhando para o território nacional no seu conjunto. Ou seja, me parece que esse é um tema-chave da civilização brasileira. Ou nós reduzimos de maneira drástica esse nível de violência que nos amedronta, que nos assusta e que vitima sobretudo a população negra e pobre das grandes regiões metropolitanas do Brasil, ou, digamos, nós podemos ter até, e não é pouco, digamos, uma garantia formal dos direitos civis e políticos, mas na prática nós vamos conviver com um grau muito precário de realização desses direitos. Então, eu não queria me alongar mais, e eu começaria com uma pergunta que pode ser abordada por o ângulo que quiser, por cada um aqui dos participantes, por 5 minutos. E a pergunta é simples. Por que, a despeito de inúmeras tentativas políticas públicas deste ou daquele jeito, governos que variaram, fizeram os seus experimentos, o problema da violência pública, com as características que ele tem no Rio de Janeiro, né, só vem se agravando ao longo de todos estes anos? Vamos começar aqui com a Julita, passamos para o Leandro, depois vai o Joel e o Raul fala no final dessa primeira rodada de conversa. Julita, a palavra é tua. Bom dia aos meus colegas aqui que participam hoje desse debate. Eu só queria, Sérgio, complementar na sua apresentação, que eu acho importante. Eu hoje sou coordenadora do SESEC, né, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, mas eu fui no passado diretora do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro e fui ouvidora da polícia. Né? Nesse período em que eu fui ouvidora da polícia, o Luiz Eduardo Soares era o coordenador da Segurança Pública no Rio de Janeiro, e foi um período em que nós conseguimos algumas vitórias significativas, principalmente na redução da letalidade da ação policial. Então, eu queria abrir, né, com esses minutos, enfim, iniciais, lembrando o seguinte: quer dizer, não há proposta de reforma na segurança pública no Rio de Janeiro que não tome, que não deva tomar o tema da guerra às drogas
como central, né? Nós acabamos de fazer um levantamento muito grande sobre o custo da guerra às drogas, né? Porque a população... Você citou a chacina do Jacarezinho, né? Nós podemos aqui, certamente o Joel vai discutir esse tema, mas a verdade é que, para a maior parte da população, isso é página virada, né? Quer dizer, morreram 27 pessoas, um policial, e aquilo é tema das discussões durante alguns dias, aí uma semana se comemora, enfim, se lamenta, aí tem o lamento de um mês da chacina e página virada, e vamos seguir em frente, né? Quer dizer, e a gente precisa trazer esse tema para o centro das discussões. Não adianta, alguns especialistas propõem, fazem propostas mirabolantes de interferências, intervenções. A gente sabe, por exemplo, que a intervenção federal no Rio de Janeiro de 2018, né, custou mais de R$1 bilhão e teve resultados pífios, né? Por exemplo, 30% a mais da letalidade policial. Quer dizer, houve apenas uma pequena redução de roubo de carga, né? Então, não se justifica. Houve um aumento de 30% da letalidade, com um custo de mais de R$1 bilhão, né? E continuamos patinando, né? Então, é evidente que o Rio de Janeiro tem problemas graves de corrupção, isso precisa ser combatido, e a gente pode discutir ao longo desse nosso encontro, né, formas, né? Eu fui ouvidora da polícia no Rio de Janeiro e conheço bem o tema da corrupção, então a gente pode discutir formas de controlar a corrupção, né? A gente precisa investir em inteligência da polícia, não é possível. A polícia do Rio de Janeiro continua esclarecendo apenas 10% dos homicídios. Isso é uma vergonha, né? Quer dizer, enquanto a gente não tiver investimentos em inteligência, investimentos, né, em treinamento de policiais, equipamento para perícia, por exemplo, né? Muitos policiais carregam suas próprias pastinhas para fazer local de crime, né? Porque muitas vezes a polícia não tem o mínimo para esses peritos atuarem, né? E, para não dizer a má vontade, a gente pode discutir aqui, ao longo desse encontro, a omissão criminosa do Ministério Público, né? Que no Rio de Janeiro não cumpre o seu papel, né? A gente tende a dizer, bom, a responsável é a polícia foi lá enfim, a ação da Polícia Civil, né, o que é um absurdo, provocou aquela chacina no Jacarezinho, e o Ministério Público. E, né, 48 horas depois, ou 3 dias depois, o Procurador-Geral da Justiça disse que ia reunir uma comissão para tratar desse assunto. Quer dizer, quando a gente tem, no Rio de Janeiro, quer dizer, deveria estar cumprindo uma decisão judicial do ministro Fachin, que determinou, né, que se suspendessem as operações policiais em favela, né, e que isso só acontecesse em condições de extrema excepcionalidade. E não é o que acontece, né? Mas eu queria voltar, estou terminando aqui o meu período inicial, mas eu queria insistir nisso, né? A guerra às drogas é o álibi perfeito para as polícias, né, acabarem provocando o genocídio da população negra. Quer dizer, o racismo está por trás da guerra às drogas, o racismo é o motor da guerra às drogas, né, e acaba sendo o álibi perfeito para exterminar uma parte da população e para encarcerar jovens negros, né? Então, eu acho que enquanto a gente não levar esse tema da guerra às drogas a sério, não adianta discutir nenhuma outra reforma da polícia. Leandro, eu vou passar a palavra para você, lembrando que você e o Coronel Vicente publicaram um artigo na edição, acho que do mês passado, da revista Piauí,
defendendo uma intervenção na polícia do Rio de Janeiro, nas polícias do Rio de Janeiro. Se eu pudesse fazer uma simplificação brutal, e me surpreendeu o artigo de vocês, porque vocês são, digamos, muito cautelosos nas afirmações que fazem, foi dizer, olha, aquilo é irreformável, né? É preciso, eu vou exagerar aqui, refundar as polícias no Rio de Janeiro. Então, à luz desse teu artigo, queria que você fizesse a tua intervenção inicial. Eu queria agradecer muitíssimo a iniciativa do Instituto de organizar esse debate. Também é um prazer enorme poder rever a Julita Lengruber, conhecer o Dr. Joel e estar aqui também ao lado do ministro Jungmann, que tem sido sempre um apoio importante às minhas iniciativas e vários projetos na Universidade de São Paulo, parceiro, apoiador dessas iniciativas, e também quem tem me brindado com amizade nos anos recentes, aí, que eu muito prezo e muito admiro pela sua trajetória pública. E eu queria dizer, Sérgio, que, de fato, eu acho que o que acontece no Rio de Janeiro tem um caráter institucional muito forte. Não é? O Rio de Janeiro tem se tornado uma cidade um estado muito diferente dos demais estados do Brasil em vários aspectos, não é? E principalmente da forma como as polícias, digamos, se deterioraram desde o período da transição democrática até hoje, não é? Eu acho que, enquanto nós temos casos de sucesso no Brasil, de reorganização, de melhoria da qualidade dos serviços policiais em vários estados, o Rio de Janeiro foi por um caminho completamente diferente. Então, eu acho que explicações gerais, nesse caso, são pouco úteis. Assim, o Rio de Janeiro tem as mesmas leis, está sujeito às mesmas políticas globais e locais sobre o tom das drogas, como a Julita mencionou, mas tem alguma coisa diferente no Rio de Janeiro, tem alguma coisa específica no Rio de Janeiro. Alguma coisa que precisa ser encontrada, precisa ser enfrentada, e que tem a ver com a desorganização das polícias. Desorganização, um padrão altíssimo de corrupção, baixa qualidade e, mais recentemente, um amplo e documentado envolvimento com o crime organizado dessas polícias. Então, o Rio de Janeiro tem fenômenos que são singulares. As milícias e o poder político das milícias não acontece em outros estados da mesma forma, não é? E não acontece, sobretudo, num estado que tem o poder econômico, o grau de desenvolvimento que o Rio de Janeiro tem. Então, nós estamos olhando para um ponto fora digamos, do que seria esperado, né? Uma situação fora do que seria esperado, dado o nível de desenvolvimento, de importância que o Rio de Janeiro teve e tem no Brasil. E essa crise precisa ser enfrentada com a participação do Estado brasileiro. Não é uma coisa que o Rio de Janeiro consiga fazer sozinho. Acho muito importante destacar que não são apenas as polícias, mas o Judiciário, o Ministério Público do Rio de Janeiro também muito inoperantes, muito coniventes com essa situação de violência, esse padrão repetitivo de violência contra comunidades pobres, de incursão em áreas pobres da cidade, que vivem nessa dupla ameaça de conviver com a presença da milícia, do crime, e com as intervenções policiais extremamente violentas. Então, esse padrão de ineficiência, de violência, de desorganização, corrupção e conivência com o crime organizado, ele tem um caráter institucional local. Alguma coisa aconteceu no Rio de Janeiro que não aconteceu nos outros estados do Brasil. E eu acho que reputo aí um processo muito forte, tem questões políticas muito fortes, não é? A questão o período. O Rio de Janeiro foi um dos poucos estados que teve o retorno de uma liderança populista importante do período pré-64 para o governo, uma liderança que fez muitas experiências no policiamento, na organização da polícia, e entraram num ciclo de experiências numa direção, reações em outra, completamente diferente. Então, isso gerou digamos assim, um quadro de desorganização das polícias que hoje responde por essas aberrações que a gente tem visto. Eu acho muito importante a gente, olhando os números, só para a gente ter uma ideia, as polícias do Rio matam 9 por 100 mil pessoas por 100 mil habitantes, contra 2 por 100 mil habitantes de São Paulo, né?
Se a gente vai para Miami, para Los Angeles, isso é abaixo de 1, abaixo de 0,5. Né? Então, tem alguma coisa nas nossas instituições, na forma como essas instituições evoluíram, na forma como elas estão sem controle, na forma como elas são ineficientes e violentas contra os mais pobres e os mais vulneráveis na sociedade. É isso que eu acho que a gente tem que enfrentar. É algo que nos exige uma reflexão sobre causas específicas. Legal, Leandro. E aí a gente mergulha nas causas específicas na segunda rodada. Joel, a palavra é tua. Obrigado novamente pelo convite. É uma honra estar podendo dividir esse espaço, sobretudo com pessoas do gabarito dessa mesa, com a querida professora Julieta, que é uma referência absoluta para mim, com o ministro Raul, com o Leandro. Fico muito feliz com essa possibilidade. Eu acho que eu tenho um acordo com algumas coisas que foram postas e acho que poderia complementar com algumas informações que entendo ser muito relevantes, porque a gente não pode olhar, né, a história do país como a partir de uma foto, né? Eu costumo muito falar isso nas minhas aulas, e quando a gente vai falar de encarceramento em massa, por exemplo, e a gente fala que agora temos a terceira maior população carcerária do mundo, mas isso não veio, não se constrói isso em 2 anos, num governo de 4 anos, isso demanda de todo um projeto anterior que pavimenta o caminho para isso. E quando a gente fala do Rio de Janeiro, a gente está falando desse laboratório, né? O Rio de Janeiro é um laboratório do projeto de militarização, do projeto de uma segurança pública para alguns, e que é muito bem executado ou testado, muito bem no sentido, né, do que ele deseja, do que esses grupos desejam que seja, obviamente muito bem, não do que deveria absolutamente ser. Então, eu me sinto confortável de falar do Rio, porque, assim, ao mesmo tempo que estudo e acompanho a segurança pública do Rio já há alguns anos, eu sou o corpo que é o alvo do projeto de segurança pública do Rio de Janeiro. Então, eu já vivenciei todas as possibilidades do que é executado o projeto de segurança pública do Rio de Janeiro, sobretudo até meus 22 anos, quando ainda estava me formando e pegando a carteirinha da OAB. Então, você vai ver do moleque preto com 12 anos que a PM bota uma pistola, puxa o short, o calção, para verificar se tem drogas dentro da cueca. Passei por isso. Sabe? De mostrar uma nota fiscal da bicicleta, passei por isso. De parar o carro, ficar de costas, esperar fazer revirar o carro de cabeça para baixo. De sentar no chão de uma delegacia porque um amigo do lado estava com baseado no bolso, você ser tratado como um homicida, passei por isso. Enfim, de ser tratado, xingado por todos os palavrões possíveis, passei por isso. Enfim, onde eu quero chegar é que há a mesma polícia que só investiga e resolve 10% dos homicídios, né, dentro do Rio de Janeiro, que não tem um projeto de insegurança, inteligência muito bem específico para implementar nas suas ações, que não há, e também não é sucateada, porque se você entra nas delegacias, elas estão extremamente sucateadas. Às vezes tem pessoas ali que estão fazendo uma limpeza que são custeadas pelos próprios policiais. Enfim, essa polícia que com toda essa problemática, é a mesma polícia que está nas ruas fazendo terrorismo de Estado. É a mesma polícia que está na rua fazendo controle de corpos dos indesejados, que está controlando massas, que está organizando uma questão muito peculiar do Rio de Janeiro, que é o seu apartheid social. E aí, o apartheid social do Rio de Janeiro também é um projeto que não pode ser visto de agora. Não é a especulação imobiliária que trouxe a Zona Sul enquanto área nobre. É um projeto de dividir uma cidade que já foi, em 1848, junto com Niterói, a maior concentração de pessoas escravizadas em território urbano da história da humanidade. E aí, se concentrado, se você pegar a população desses 2 territórios, 42% das pessoas que viviam entre Rio de Janeiro e Niterói eram pessoas escravizadas. Então, você tinha quase metade da população objetificada, ou seja, coisas que precisavam ser controladas, precisavam ser reduzidas, que precisavam ser postas no seu devido lugar, e como isso há 1,5 séculos atrás.
E aí por isso que eu gosto de falar, não ver a partir de uma foto, como isso se perpetua e se desenvolve, a história linear, as coisas vão se desenvolvendo. E digo que se desenvolve porque hoje a gente tem uma população de em torno de quase 7 milhões de pessoas, e 2 milhões delas vivem nas favelas. Você tem aí em torno, sou ruim de matemática, mas 35% de pessoas sendo faveladas. Favelas que são territórios racializados, de um país racista que tem um projeto eugenista e de uma elite branca que só pensa em si. Por isso que estou falando de racismo estrutural, mas estou falando desse projeto de controle desse grupo que, historicamente, ocupa o Rio de Janeiro massivamente. E aí o Rio de Janeiro, que era a capital do país até menos de um século atrás. O Rio de Janeiro, que salvo engano, a sétima, que né, se não é atualmente, mas que foi o sétimo maior ponto turístico, polo turístico do mundo. Então, o Rio de Janeiro, que é a terra que o gringo quer ver. É a terra do futebol, do samba, é a terra do carnaval, é a terra das Olimpíadas. Então, assim, para que esse lugar lindo possa ser vendido e usufruído e explorado por esses grupos, tanto a elite branca carioca quanto o turismo internacional ou nacional, é necessário que se controle esses indesejados. É necessário que quem saia pela porta da cozinha do apartamento do Leblon desça no elevador de serviço e volte direto para a Zona Norte. Volte direto para a Baixada. Não pense que ela ou ele pode sentar num quiosque da praia e tomar uma água de coco. E ela não vai fazer isso por alguns motivos. Primeiro, que vai ser mal visto. A gente vai falar também do racismo a partir dos olhos da sociedade, porque a gente reproduz essa mesma lógica terrorista do Estado. Criminalizando, olhando diferente, tratando, mudando de calçada, fechando um vidro, imaginando que aquele lugar não é lugar daqueles. Ela vai embora porque não tem transporte. A gente sabe que está um sucateamento do transporte na perspectiva de Zona Norte, área de lazer. Então, o transporte que tem no Rio de Janeiro você vem da periferia para trabalhar e você volta para trabalhar. Final de semana não tem, à noite não tem. Não há mecanismos de você acessar os outros espaços de lazer da cidade. E aí, para não me alongar muito, é a partir dessa cadeia produtiva, dessa estrutura, para mim, que a gente chega nesse problema que há, novamente, absolutamente né, um total descontrole atualmente. Né? Mas o que eu quero deixar de pontapé inicial o apartheid social vivido do Rio de Janeiro, ele demanda dessas políticas violentas, letais e racistas executadas pelos órgãos de segurança pública, porque ele vai controlar diretamente aquele corpo encontrado, seja nas blitz vexatórias, seja no tapa na cara, enfim, e vai controlar indiretamente quem vê. Então, assim, o jovem que está vendo o tio mais velho tomando tapa na cara lá, ele vai falar, pô, eu não vou fazer lá porque eu não quero tomar tapa na cara. Eu não vou passar dessa linha, eu não vou sair de atravessar a linha do trem de Jacarezinho para o asfalto, porque lá eu vou ser reduzido a uma objetificação histórica que nos é trazida pelo Estado a partir dos seus órgãos de controle de segurança pública. Então, acho que esse pano de fundo, sem prejuízo do que já foi apontado pela companheira, é essencial para a gente entender a problemática dos processos de segurança, do que é ofertado de segurança pública e do que é vivenciado no Rio de Janeiro, Sérgio. Legal, Joel. Raul, eu queria aproveitar que você vai falar agora para agradecer a parceria institucional do Instituto de Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IRI, e ao abrigo do qual está o centro que você criou com o general Etchegóin. Então, obrigado pela parceria, a palavra é sua. Obrigado, Sérgio. Gostaria de cumprimentar inicialmente os que estão dividindo esse espaço comigo, a Julita, o César e também ao Nelson Piquet, que fez uma análise extremamente generosa da minha participação, mas isso é de uma pessoa que também é muito generosa e a quem eu devo muito. Oi. O Raul, você promoveu o Leandro Piquet a Nelson Piquet e chamou o Joel de César. Então você tem 30 segundos para dar um downgrade no Leandro, que ele é só o Leandro. E o upgrade do Joel, né? E acertar o nome do Joel.
Olha, mesmo errando, tá certo, das atribuições, eu acertei em engrandecê-los. Tá certo? Só ficou restando a Julita. Eu vou pensar o que é que eu vou engrandecer a Julita, para também não ficar todo mundo igual. Você ok? não se aperta, hein, Raul? Pô, não, tem que ser, né? Mas eu vou te dar um upgrade também, Sérgio. Você, a partir de agora, é o governador do Rio de Janeiro. E você tem que resolver essa questão. Ok, Sérgio? Não, porque o Sérgio meu xará, que foi governador do Rio de Janeiro, tá num lugar nada invejável. Então não vem com essa, não, Raul. Você acabou de ganhar as eleições, a palavra está comigo. Um orador na tribuna, ok? Então, olha só, você é o governador e eu vou lhe colocar a questão central, tá certo? Que nós temos, e o que você vai ter que resolver, que é o seguinte: o que fará, senhor governador, com o fato que a criminalidade, sobretudo as milícias, capturaram grande parte do Estado, inclusive das forças de segurança, que são essenciais para o combate ao crime e às milícias, mas também os órgãos de controle, o parlamento carioca, municipal e estadual, e, evidentemente, demais órgãos. Como você pode romper com isso? Como romper esse círculo de ferro? Como é que chegou a isso, senhor governador? Chegou-se a isso pelo fato de que hoje as milícias controlam 57% do território e 1/3 dos cariocas. Isso quer dizer que a milícia tem o controle do território. Tendo o controle do território, tem o controle do voto. Tendo o controle do voto, elege a sua bancada, seus representantes ou aliados. Dentro do presidencialismo de coalizão que vige no Brasil em todos os níveis, ou seja, federal, estadual e municipal, agora, essa bancada do crime, sobretudo ligada à milícia, vai indicar integrantes para seus aliados ou representantes para ocuparem cargos dentro de 2 lugares, sobretudo dentro do Executivo. Em primeiro lugar, nas forças de segurança. Então, veja bem, aquela milícia que controla o território, controla o voto, que elegeu o seu representante, vai indicar aliados para dentro, senhor governador, do aparato de segurança que combate ou deveria combater a criminalidade e a milícia. E vai indicar também, na área da assistência social, na área social, de um modo geral, sobretudo na área da saúde. Ou seja, de um lado, para manter o controle sobre as comunidades, não é? E, evidentemente, mitigar ou impedir a repressão, né, através da ocupação de cargos na área de segurança. De outra parte, na área da saúde ou da assistência social, que é para granjear o apoio dessas comunidades. Então, veja, esta é a septicemia, esta é a metástase a que chegou o Estado. E como é que é possível romper esse círculo a partir do momento em que, em síntese, a criminalidade, em especial as milícias, elas entraram no aparato de Estado, entraram dentro daquelas instituições que detêm a violência ou a força legítima do Estado para combater a criminalidade, senhor governador, mas também dentro da área social, e foram além. Fizeram uma aliança com políticos e a política do seu Estado, Rio de Janeiro, aonde hoje há um trade-off entre parte da política e a criminalidade, sobretudo a milícia, através do seguinte: as milícias dão dinheiro que elas têm, né, fruto do tráfico, de outras atividades criminosas, e também dão votos para a parte da política, para política e político. E os políticos dão o quê? Proteção, blindagem e outros cargos na área social. Então, este é o coração das trevas do Rio de Janeiro. Como rompê-lo? No meu modo de entender, senhor governador, o senhor precisa ter uma forte aliança com o governo federal para a criação de uma força-tarefa integrada pela Justiça Federal. Foi feito no período grátis no Espírito Santo e também no Acre, quando tinha lá o coronel da motosserra, e o senhor precisa ter uma ampla frente democrática para lhe dar sustentação, não apenas para que o senhor tivesse ganho as eleições, como o senhor ganhou, governador Sérgio Fausto, mas também para governar. Ou seja, é preciso que as forças democráticas no Rio de Janeiro entendam, compreendam que não é apenas ganhar o Rio de Janeiro, é governar o Rio de Janeiro. E aí há que ter um compromisso. E finalizo dizendo 2 coisas. Nós temos um problema que não é apenas da captura do Estado, mas a barbarização da sociedade carioca. Eu vi pesquisas no Rio de Janeiro que indicam que 42% ou 46%
das pessoas no Estado apoiaram o massacre, a tragédia de Jacarezinho, e que esse indicador chega a 60% na cidade do Rio de Janeiro. Então, você tem uma sociedade, governador, que também apoia esse tipo de política que nós temos aí, fruto da barbárie, da vulnerabilidade, da fraqueza e da não retribuição pelo que ela paga do serviço em termos de segurança. E, por fim, dizer o seguinte: Jair Bolsonaro e seu governo só poderiam surgir, teriam que ser um subproduto da sociedade carioca do jeito que ela está posta hoje. Então, derrotar isto no Rio de Janeiro é também jogar a favor do Brasil e da democracia. Por isso, o Rio de Janeiro é central dentro de um projeto de manutenção da democracia, de melhoria da justiça social e de atacar a violência e a insegurança que, em última instância, corroem a própria democracia. Bom trabalho, governador Sérgio Fausto. Diante de tamanha eloquência e tamanha clareza do meu assessor, Raul Júnior, eu o nomeio governador do Estado, que está em condições muito melhores do que as minhas de poder realizar tudo aquilo que ele pregou de maneira tão clara e evidente. Brincadeiras à parte, aqui vamos passar a pensar, digamos, o que fazer, né? No terreno concreto no qual a gente se situa, muito bem descrito, numa perspectiva histórica pelo Joel, numa fotografia do presente pelo Raul. E aqui tem, digamos, eu perguntaria, são caminhos excludentes? É necessário estabelecer prioridades entre, digamos, a reforma institucional, para dar um nome, digamos, abrangente, e uma mudança na chave da abordagem ao tema das drogas? São caminhos excludentes? É necessário dar prioridade a um ou ao outro? Do ponto de vista político, Raul, e aí eu queria te instigar a refletir sobre isso, é compatível, ao mesmo tempo, mudar o tratamento em relação ao tema da droga e ter a força política suficiente para avançar na reforma e na digamos, purificação institucional requerida pelo Rio de Janeiro? Bom, são essas as questões. Vamos pela ordem aqui, Julita, você, depois Leandro, e, enfim, mantemos a sequência. Bom, eu gostaria de dizer que quer dizer, a mídia vem divulgando o fato de que o Raul vai ser o coordenador do projeto de segurança pública do Marcelo Freixo. Me corrija o Raul se eu estiver enganada, mas é isso que vem sendo divulgado. Então, eu realmente faço votos, né, que o Marcelo seja eleito, que o Lula seja eleito e que a gente tenha, né, possibilidade de superar esse período amaldiçoado, né, da história desse país. Dizendo isso, eu não discordo do Raul na medida em que ele propõe, né, uma espécie de intervenção federal para que o tema das milícias possa ser enfrentado, né, com vigor e coragem, né? Esse é um tema, é evidente, né, que o tema das milícias é um tema central no Rio de Janeiro hoje. Agora, antes, quer dizer, o Raul sabe bem, quer dizer, com toda possibilidade de parceria com o governo federal, né? A gente pensando realisticamente num governo que teria o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, por exemplo, e o Lula no governo federal. Então, isso é possível, né? Até porque, vamos admitir a realidade, né? Os governos do PT não assumiram sua responsabilidade na área de segurança pública, né? Os governos do PT preferiram jogar a responsabilidade da segurança pública no colo dos governadores, quer dizer, eles preferiram ser acusados de omissão, né, porque temiam que, se interferissem na segurança pública nos estados,
né? Isso poderia, enfim, prejudicar a sua imagem política. Então, eu não discordo do Raul de que, nessa área da milícia, a gente vai precisar uma intervenção da Polícia Federal, a gente vai precisar, né, de uma comissão realmente que enfrente esse problema, enfrente o problema da corrupção. Agora, anterior a isso, essa que é a minha questão, né? Eu não sei se o Raul sabe, mas só este ano as polícias no Rio de Janeiro já mataram 707 pessoas. 707 pessoas, né, já foram mortas pela polícia no Rio de Janeiro só este ano, né? E a quase totalidade negros, pobres, moradores de favela. Não é possível. Isso é uma questão da democracia. A democracia não chegou na favela. Essa que é a questão, né? A gente diz que a gente teve a transição democrática, né? E que hoje a gente vive uma frágil democracia, coisa alguma, né? Nas favelas, nem frágil a democracia é. Ela não existe, porque os direitos dessas pessoas não são respeitados. Então, Raul, desculpa, eu vou, enfim, nem discordar de você, mas dizer o seguinte, quer dizer, esse projeto, né, que é um projeto estrutural, de reforma estrutural das polícias do Rio de Janeiro, né, que é o investimento no controle das milícias, né, um investimento na corrupção, a gente precisa controlar, né, a chegada de armas. Não adianta dizer que a polícia vai lá e faz uma operação e apreende meia dúzia de fuzis, né? Quando a gente sabe, por exemplo, esse policial que foi morto no Jacarezinho, ele foi responsável, até a gente fica se perguntando, né? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Esse policial foi responsável pela operação que, no Galeão, apreendeu 60 fuzis, chegando ao Brasil, né? É o mesmo policial que levou um tiro lá na cabeça no Jacarezinho, né? A gente fica se perguntando se há alguma coisa aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta, quer dizer, quando o Raul pergunta ao Sérgio, Sérgio, você é governador, você acabou de ser eleito, então o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é dizer, polícia vai parar de matar negros e pobres no Rio de Janeiro, né? Não é possível, quer dizer, se não houver, né, uma decisão política corajosa, que eu acredito que pode ser a do Marcelo Freixo, se ele ganha a eleição, ele tem um passado aí, ele coordenou a CPI das milícias quando ele esteve, né, no parlamento no Rio de Janeiro, ele tem sido um deputado combativo, todos nós conhecemos, ele, nesse momento, mudou de partido, enfim, se aproximou até de pessoas como o Jungmann. Então, é claro que a gente vai precisar de um esforço muito grande para reformar as polícias no Rio de Janeiro, para investir em capacitação das polícias na área de inteligência. Agora, se a gente não tiver coragem, quer dizer, se o governador que assumir, né, no início de 2023, não tiver coragem de apontar o dedo para a polícia e dizer vocês não vão mais matar, né? E eu espero que a Procuradoria-Geral da Justiça, né, que se acomoda de acordo com os governos, que a gente sabe, né, que a Procuradoria-Geral da Justiça, né, nesse início de um governo realmente que tenha enfim, força, coragem, né, para impedir a matança no Rio de Janeiro. A gente espera que a Procuradoria-Geral da Justiça esteja ao lado desse governador para manter esse esforço e que a gente possa, né? Isso é uma coisa que o governador pode fazer no primeiro dia de governo, entendeu? E aí vamos passar para as outras lutas. Desculpa, tomei muito tempo.
Não tomou muito tempo, não. Eu queria, Raul, primeiro dizer o seguinte, quer dizer, você fica incensando a minha candidatura ao governo do Rio de Janeiro e pelas costas você me trai com o Marcelo Freixo, né? Realmente assim fica difícil de fazer política. Leandro, eu queria te ouvir sobre o que a Julita disse e também, digamos, acoplando as considerações da Julita, uma pergunta que veio do Antônio Leitão, que é mais ou menos, se eu pudesse resumir, é o seguinte: ele discorda de que há algo de singular no Rio de Janeiro, que isso é uma espécie de padrão comum. Talvez você pudesse pegar aí pelo tema do que é singular, do tema das milícias, etc., e por aí você faz as suas considerações, de alguma maneira respondendo a Julita. Não, eu acho que a última fala da Julita não merece reparo. Assim, ela foi muito boa, muito clara. Eu acho que compra a agenda dessa questão da. Eu diria que mais do que uma reforma, eu diria que as polícias do Rio de Janeiro precisam de uma refundação, de uma depuração, de uma agenda que foi feita na América Central, em Honduras, em El Salvador, em momentos de crise como o Rio de Janeiro passa. E acho que o remédio é mais complexo do que simplesmente pensar em tirar algumas pessoas. Eu acho que a gente precisa começar por cima, começar pelos coronéis, pelos comandantes, pelos delegados, analisando a integridade desses oficiais e delegados, e afastando da polícia aqueles que não têm condições, que tiveram evolução patrimonial inconsistente, né, que estão envolvidos com o crime organizado, com a milícia. O Jungmann, como sempre, é um homem cauteloso na forma como coloca as coisas. Então, ele fala sempre, não, a milícia, né, capturou a polícia. Eu diria que a milícia é um produto da polícia. Então, isso ao nosso participante aí no debate que nos faz a pergunta sobre a questão da singularidade do Rio, isso não existe. Da forma como existe no Rio, não é em lugar nenhum. Quer dizer, o Jungmann é feminista, ele pode melhorar a minha afirmação, que ele acompanhou vários estados de perto. Eu conheço alguns, né? Trabalhei com alguns, Brasília, São Paulo, Paraná, Pernambuco, mas nunca vi nada parecido com o que acontece no Rio de Janeiro. Quem fala isso talvez não conheça muito do Brasil. Olha e diz, não, a polícia do Rio não é igual à polícia dos demais estados do Brasil. Isso é um fato que a gente precisa começar a reconhecer. Não atua, não faz policiamento da forma como as melhores polícias do Brasil fazem. Tudo isso que foi dito sobre a questão da moratória já para essas intervenções sem nenhum sentido nas comunidades. Essa questão dos homicídios praticados pela polícia, a meta tem que ser 0. O próximo governador tem que chegar à meta 0, não pode morrer ninguém mais, porque não existe. O trabalho de polícia não está associado à morte, não é isso que a polícia faz, né? Faz outra coisa, faz prevenção, faz controle, faz investigação, faz prisão. Quer dizer, morte é uma desorganização. Quer dizer, eu acho que o sonho do Joel é perfeito. Assim, e veja, o Rio de Janeiro é uma cidade racialmente complexa, dividida. A questão da atuação da polícia diante dos grupos, até a maioria negra da população do Rio de Janeiro, precisa ser revista, isso precisa ser internalizado na forma de protocolos, de treinamento. Eu diria o seguinte, qualquer um que já conhece, trabalhou com mais de uma polícia no Brasil, sabe que o problema da polícia do Rio de Janeiro é basicamente uma falta completa de treinamento, capacidade de gestão e controle. Os oficiais não estão na rua, não controlam o trabalho dos policiais na rua. Os policiais que estão na rua ficam olhando no celular, sentados dentro da viatura, não fazem nada. E quando sobem e entram nessas comunidades, entram da forma como entram. E essas desgraças que acontecem todas as semanas. Pessoas inocentes mortas, bala perdida. Claro que tem bala perdida, porque qual o sentido de entrar numa comunidade, numa operação desse tipo, atirando? São coisas que não têm sentido lógico. Se você fizesse um congresso de policiais e pedisse para esses policiais do Rio de Janeiro que fazem esse tipo de operação explicar o que eles fazem, por que eles fazem, eles não conseguiriam. Não tem sentido prático.
Essa ideia de que nós vamos enfrentar o tráfico de drogas, né, ou isso aqui, não faz sentido. Controlar, fazer valer a lei é importantíssimo, é fundamental. O trabalho da polícia é isso. Precisa fazer alguma coisa contra os mercados ilícitos, as atividades ilícitas que existem em qualquer lugar. Agora, isto não pode ser feito da forma como é feito no Rio de Janeiro. Então, essa é a singularidade do Rio de Janeiro, é a falta de qualidade, é a falta de organização, de hierarquia, disciplina, controle, gestão, atenção à população, respeito aos grupos, né, diversos grupos da sociedade que têm características e necessidades especiais na forma como a polícia atende esses grupos. Então, não pode continuar. O problema do Rio, portanto, é um problema que exige uma participação do governo federal na solução desse problema, porque sozinho o Rio não sai desse buraco. Joel, deixa eu te provocar na seguinte direção, quer dizer, e é uma direção sugerida aqui pelo Miklos Romada, que está nos assistindo. É a questão, digamos, da apoio na sociedade para mudar a política de segurança pública no Rio de Janeiro. Eu fiquei chocado aqui com os dados que foram trazidos pelo Raul sobre o apoio que o massacre de Jacarezinho recebeu, né? A que você atribui essa barbarização da população carioca, o apoio da população carioca a atos de extrema violência da polícia? E veja, aqui também para te provocar, tem negros que apoiam, porque senão não obteria, dada a composição racial da população carioca e fluminense, não haveria este apoio, nestes números aqui revelados, não houvesse uma parte da população pobre e negra do Rio de Janeiro que apoia este tipo de ação violenta da polícia. Então, como é que você responde a essa questão, digamos, de como mudar a cabeça das pessoas, para dizer de uma maneira simples? Eu vou dividir aqui rapidinho em 2 pontos, porque eu acho que a sua primeira pergunta guarda vínculo com algumas ponderações que eu queria fazer, mas quero começar por essa questão de negros que apoiam. E isso é muito comum de ouvir, a professora Julita deve ter ouvido muito quando a gente fala a polícia é racista. As pessoas falam, mas como assim? Tem muito preto na PM? Sim, a PM, que é o primeiro degrau das polícias, tem muito preto. A Polícia Civil tem pouco preto e a Polícia Federal tem preto nenhum, né? Reforçando a estrutura de hierarquia racial que existe na sociedade brasileira. E a gente falar que tem muito preto que apoia, obviamente vai ter, assim como tem muita mulher que reproduz o machismo, assim tem muita pessoa gay que reproduz as opressões LGBTI de gênero e preconceito de gênero, e isso absolutamente não é culpa dessas pessoas, né? Quando a gente fala que vivemos numa sociedade com racismo estrutural, é porque o mesmo racismo que opera a favor dos brancos e a partir da sua vontade, ele também opera para sabotar as pessoas negras, né? Sobretudo as pessoas negras desinformadas. Então, pessoas negras que historicamente são sabotadas pelo Estado por uma falta de uma estrutura de ensino, aprendizagem, mecanismo de lazer, todas as possibilidades democráticas, digamos ali, que a Constituição diz que o Estado deveria nos fornecer e que não nos é dado. Essas pessoas que crescem nessa possibilidade, nessas condições de vulnerabilidade socioeconômica, vão sim ser mais suscetíveis a serem norteadas por um discurso que inclusive as prejudique, né? A gente tem até uma piada na internet que fala mais ampla que se o brasileiro fosse o dinossauro, ele iria torcer pelo meteoro. Sim, né? Quando a gente fala do pobre... É isso, existe. Então, eu só queria pontuar isso, Fausto, porque é uma coisa que a gente reproduz muito significativamente e que grupos, pessoas que não são do grupo oprimido, e aí estou falando de homens, falando de mulheres, de branco, falando de negros, de hétero, querem usar esse pequeno grupo oprimido que defende as práticas opressoras para, em algum nível, legitimar, dizendo, olha, até eles fazem. Não, eles fazem porque são frutos de uma sociedade corrompida, de uma estrutura que é feita para manipulá-los. Então, acho que esse ponto é importante.
Mas começando do início para a gente chegar no apoio da sociedade, eu queria trazer um ponto que eu acho bem importante. Assim. É consenso entre a gente que a polícia do Rio não vai resolver o problema da milícia, né? Porque é uma questão que envolve diretamente a própria polícia. Né? A milícia do Rio de Janeiro é uma construção do Estado e da polícia. Ela é parte do Estado, em algum nível. Então, a gente sabe que essa polícia não vai resolver isso. E eu fico me perguntando, então, por que a gente acha, ou por que a gente não avança com a mesma assertividade que as mortes e a letalidade empenhada pela Polícia do Rio pode ser objeto de investigação e resolução da Polícia do Rio. Compreende? Sim, a Polícia do Rio não vai resolver o problema da milícia, mas ela vai resolver o problema da sua polícia que mata muito. Tem aí uma conta que não fecha. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala que a Polícia do Rio não vai solucionar, investigar, prender, efetivamente dar solução à problemática da milícia, porque tem parte da sua polícia, a gente precisa enfrentar que a polícia que controla um território que vive 8% da população nacional e é responsável por 32% dos homicídios ou das mortes realizados por todas as polícias do Brasil, ela não vai reduzir esses números. Ela não vai investigar e apontar quem foi o sujeito que deu um tiro nas costas do moleque no Jacarezinho. Ela não vai investigar que, suponhamos que entre as 28 mortes tenhamos 5 execuções, ela não vai dizer que, olha, desses 300 policiais que estiveram lá, 295 mandaram bem pra caramba e trabalharam e as mortes foram confronto policial. Mas esses 5 aqui, fulano de tal, que está aqui na mesa atrás de mim, o fulano de tal da delegacia de lá e o fulano de tal de lá, foram os 5 que executaram covardemente as pessoas e mancharam a história da corporação. Não vai. Então a gente precisa também avançar nesse debate. O problema da letalidade policial inclusive, porque a Polícia do Rio fiscaliza a Polícia do Rio. E aí quem fiscaliza o fiscal. Então, esse é um ponto que a gente precisa ultrapassar. Precisamos de um controle democrático dessas polícias, que não é somente pela polícia, que não é somente pelo MP, que não cumpre, e a professora Julita já passou sobre isso, a gente sempre fala sobre isso aqui no Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro é conivente, seja por não averiguar, seja por arquivar. E aí 99%, aí pesquisa aponta que entre 98% e 99% dos autos de existência no estado do Rio de Janeiro são arquivados, inclusive os que têm lesão de defesa, Sérgio. Tiro pelas costas, tiro na nuca, tiro bota a mão assim, né? A bala passa na mão e pega no rosto, que é a lesão de defesa, na verdade. Então, assim, até os mais as execuções mais claras não são objeto de investigação dessa polícia. Então, tem uma ausência intencional do Estado de deixar isso correr solto. E aí, por fim, uma ausência que não é de agora. Então, assim, o descontrole da Polícia do Rio de Janeiro, a existência da milícia em controlar 53% do território, como já foi posto pelo ministro Jaú, e o tráfico, que historicamente, com as suas franquias ocupacionais de território, no comércio varejista, ocupa territórios e disputa territórios no Rio de Janeiro, isso só existe porque há uma ausência deliberada do Estado. E aí é muito importante que a gente faça um debate com a sociedade, e aí eu sei que a maioria, ou todos nós aqui, compreendemos que não é que o tráfico, é uma frase que a gente fala, não é que o tráfico está, não é que o Estado não entra aonde o tráfico está, Sérgio. O tráfico entra aonde o Estado não quer estar. Então, assim, não é que existe o tráfico e o Estado não entra. Não existe o Estado e o tráfico entra. Então, é assim com o tráfico, é assim com a milícia, é assim com a polícia. Então, primeiro há uma ausência deliberada do Estado, para depois ocorrer essa ocupação desse espaço e dessas forças de poder. Esse apoio da sociedade, concordo. Joel, fecha rapidinho para eu poder fazer a bola rolar aí. Esse apoio à sociedade, eu concordo, e foi das coisas que mais me deixou desanimado em 2018, após a segundo turno. Mais do que a eleição do Bolsonaro. Porque o Witzel e a sua eleição enquanto uma figura quase que um fantoche, com esse discurso extremamente raso, teve apoio no tecido social. E isso me deixou assim, porra, qual é a solução pra gente? Se o governador fala que vai dar tiro na cabecinha e os caras elegem o cara, qual é a solução pra gente? Ele tem apoio do tecido social. E aí, para mim, Sérgio, resumindo, isso é consequência de todo um projeto excludente de país. Um projeto de país que é para alguns, e um projeto de país que... Qual é a lógica de uma pessoa que mora em Botafogo, que tem ali
no seu redor, uma taxa de mortalidade digna da Europa, que qual a lógica dela ter a segurança pública como a sua maior preocupação? Sendo que segurança pública é o que ela vive, não vai ter tiro, bala perdida, não tem confronto, não tem uma morte tipo Emily e Rebeca, não tem uma morte tipo João Pedro, não tem uma morte tipo a menina do Estácio que estava fechando sua barraquinha de cachorro-quente no final do ano passado e morreu porque a polícia saiu atirando, tentando perseguir um carro roubado. Por que esse grupo, ainda vivendo com taxas de segurança a nível da Europa, se preocupa tanto com segurança pública? Porque é um projeto que diz que, olha, temos um inimigo interno. O inimigo é o moleque varejista do tráfico de chinelo havaiana, bermuda e sacolé de pó na mão, e é ele a maior mazela dos problemas. Então, se criou-se um cenário, uma fantasia que torna a percepção social totalmente fantasiada e errônea. A grosso modo... Legal, Joel. Raul, deixa eu te provocar, assim como eu provoquei o Joel aqui. Muita ênfase na milícia, governador Raul Jungmann. Quer dizer, o senhor é aliado do tráfico. O senhor quer dar moleza para o tráfico e cair de pau na milícia. O que tem a milícia de diferente do tráfico? Por que isso? Né? Essa é a primeira provocação. A segunda provocação é, intervenção federal. Abstratamente, podemos considerá-la, digamos, e ela tem aspectos interessantes, positivos. Ela faz sentido. E na prática, governador Raul Jungmann? Não é intervenção, não é? É algo que o governador eleito, o futuro governador, ele tem que buscar na administração federal. Porque sozinho o Rio de Janeiro não sai pelas suas próprias forças. Então, é preciso deixar bem claro que isso é uma aliança que tem que ser construída entre governo federal e governo estadual, nada de intervenção. Agora, também, para fechar, quero dizer que se acontecer o pior dos piores, que é a continuidade do atual governo, essa aliança não vai acontecer, porque ainda há pouco eu dizia que o atual presidente, tá certo? O atual governo, são subprodutos do que hoje existe no Rio de Janeiro. Então, seria você dormir com o inimigo. Então, isso não vai acontecer. Por isso é que eu quero dizer que nós temos que ter soluções democráticas casadas entre governo federal e governo estadual. Questão das drogas. A Lei 11.343 de 2006, que é a Lei Antidrogas, de drogas, como vocês queiram, ela não faz uma diferenciação objetiva entre usuário e traficante. Isto quer dizer que o moleque pego com uma trouxa de maconha ou uma pedra de crack, sem antecedente criminal, sem ter armas, sem estar ligado a bando, ele vai para dentro do sistema prisional, porque essa é a tendência do judiciário fazê-lo. Chegando dentro do sistema prisional, e quero deixar bem claro, drogas e sistema penitenciário são sistemas interditados no Brasil. Eles estão ligados, eles são siameses. Se não resolver os dois, não resolvemos o problema da segurança, ok? Então, o que acontece? Esse jovem que não tinha antecedente, que não portava arma, que estava lá, que era usuário, por exemplo, de drogas, ele vai para dentro do sistema prisional, que é controlado por 70 facções. Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando do Capital, PCC, Sindicato do Crime, Família do Norte, Defensores do Estado e assim por diante. Para sobreviver dentro do que é um equipamento público, estatal, ele vai ter que se aliar e se tornar um servo destes criminosos que estão lá dentro. A sociedade não discute isso. A sociedade barbarizada quer o quê? Ela quer que a polícia tire ele da rua, não importa como, mas ela não tem nenhuma responsabilidade de discutir o que se passa lá dentro. O que se passa lá dentro? Lá dentro é o home office do crime organizado. Ou seja, essas grandes organizações criminosas, elas passam exatamente a organizar e passam a controlar o seu exército de reserva, os seus recursos humanos. Isso é provido. O ativo que tem essas organizações criminosas é o sistema prisional. Por enquanto que você não discutir esses dois temas, eu fui conversar com o ministro Alexandre de Moraes, dizendo, ministro, o senhor está com essa questão, entrou-se um ADIM, não sei, a DPF, uma coisa assim, para exatamente fazer uma diferenciação, ter um quantum que separe o que é usuário do que é exatamente o traficante. E o Supremo, até hoje, não respondeu essa questão. Verdade que o ministro Alexandre de Moraes já colocou o voto. A pressão do governo Bolsonaro impede, pelo menos até aqui, que isso seja levado a plenário. O outro lado da questão interditada é o sistema prisional, que a Julita conhece muitíssimo bem por ter dirigido com a eficiência e a preocupação humanitária que ela tem.
Então, veja, se o sistema prisional é a minha nêmesis, o sistema prisional é o centro do motor, o centro do motor da violência no Brasil está dentro do sistema prisional, articulado ao sistema de drogas. Então, não se trata de excluir coisa nenhuma. Agora, um diálogo, respondido à questão que você me colocou, um diálogo com a Julita, um diálogo que eu quero fazer aqui com o meu amigo Piquet, que é o seguinte, vamos lá. Agora assumiu o novo governador. E o novo governador, a exemplo do que o Luiz Eduardo Soares, queridíssimo amigo, sempre colocou, e foi colocado pelo Piquet, foi colocado pelo Joel, foi colocado pela Julita, ele diz, morte zero. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Uma boa probabilidade que ele caia. Uma boa probabilidade que ele caia. Ele está certo em fazê-lo. É isso que precisa fazer. Mas se ele não construir condições políticas para fazer isso, ele cai. Ele cai. Por quê? Porque, imediatamente, essa associação que você tem entre parte da polícia, e é preciso sempre ressaltar parte da polícia, porque tem policiais honestos, decentes, que nós devemos muito a eles, então não dá para juntar todo mundo. Eu entendo a posição que tem o Piquet, mas cuidado, a gente não pode juntar essas duas coisas. Então, aquela porta giratória que existe entre parte da polícia e a milícia, tá certo? Vai se associar, já é associado ao crime organizado e ao tráfico, e vocês vão ver subir imensamente os sequestros, as mortes, os estupros, o feminicídio e etc, etc. Isso o que vai dar? Vai dar que a mídia vai reproduzir isso e a impressão que vai se passar é de que aquele governador eleito simplesmente não defende o Rio de Janeiro. Quem defenderia o Rio de Janeiro? O Witzel. O Witzel foi o grande corruptor ético e moral das polícias. Quando ele diz atira na cabecinha, ele está simplesmente... Há uma corrupção que é de dinheiro e é uma corrupção ética e moral. E o que ele fez ao dizer atira na cabecinha é dar direito de morte à polícia. Uma polícia que tem o poder de discutir quem vive e quem não vive, vende isto e se torna ética e moralmente inteiramente similar a uma milícia. Entendeu? Então, ou você constrói condições políticas para chegar lá, ou se você assim o fizer, essa população barbarizada, a mídia repetindo o que vai acontecer, a associação entre milícia, tráfico, esquema criminoso e também parte da política, simplesmente vão te derrubar, governador. Então, é preciso conduzir isso com ampla frente política democrática para ganhar a eleição e governar o Rio de Janeiro. Obrigado. Muito bom. Julita, eu vou me socorrer de você, porque o governador Raul Jungmann, que é um político habilidoso, a despeito da sua eloquência, ele fugiu da pergunta que eu fiz diretamente a ele, se ele é aliado do tráfico de droga. Qual é a diferença entre o tráfico de droga e a milícia? O senhor, governador, o senhor só ataca a milícia, né? Como se o tráfico de droga não fosse um problema. Não, eu ataquei dizendo que você tem que tocar essa política antidrogas. É isso que eu estou dizendo, não pode. Você acaba com a vida de um garoto e aí isso ainda vai custar recursos que custam mais individualmente por preso do que um aluno no ensino fundamental. Política de drogas tem que ser mudada. É um absurdo, é um total absurdo. Então, se eu entendo bem aqui o que disse o Raul, acho que eu entendo, digamos, a diferenciação entre milícia e tráfico é que há, no caso da milícia, uma confusão entre milícia e Estado. Quer dizer, a milícia ela está imbricada com o Estado quase que de maneira indissociável. O tráfico não tem essa penetração no aparelho do Estado, no mundo político, no mundo do judiciário, no mundo do executivo. Portanto, as abordagens para lidar com uma e outra forma de crime organizado, reconhecendo que são ambas formas de crime organizado, requerem estratégias distintas. Imagino que eu tenha traduzido bem aqui para que não paire dúvida aqui entre os nossos espectadores. Mas, Julita, eu perguntaria o seguinte: se a questão das drogas ocupa um lugar tão central, e esta não é uma questão atinente apenas ao Rio de Janeiro, ela depende de uma legislação federal, como avançar nessa direção? E prevendo que, digamos, não apenas não é fácil avançar nessa direção por razões políticas, quais outras políticas sociais precisam entrar em jogo, digamos, para que um novo tratamento sobre o tema das drogas não resulte em consequências não desejadas? Por exemplo, aumento do consumo, danos à sociedade que possam vir por outros canais.
Você colocou aí tantas questões que a gente precisaria uma hora para debater. Pega a mais interessante e responde. Então, por exemplo, você diz, bom, mas e aí se a gente faz alguma mudança na lei de drogas, a gente pode estimular o consumo? E aí eu te daria o exemplo de Portugal. Portugal, né, há mais de 10 anos, descriminalizou o uso de todas as drogas, né? E não houve aumento de consumo, né? Então, é esse primeiro passo que o Raul lembrou, né? Que há uma decisão a ser tomada pelo STF, né? A fim de diferenciar o traficante do usuário. Mas eu gostaria de, voltando, né, a esses temas mais gerais, em primeiro lugar, a milícia tem um projeto de poder no Rio de Janeiro, né? A milícia tem representantes, né? Tanto no Legislativo Estadual quanto no Legislativo Federal. Quer dizer, a despeito de todo o esforço que foi empreendido num determinado momento no Rio de Janeiro, né? Principalmente pela atuação de um delegado corajoso que se chama Cláudio Ferraz, né? Que conseguiu realmente prender dezenas de milicianos, né? Essa que é a verdade. Quer dizer, a milícia precisa ser enfrentada de frente, porque a milícia tem um projeto de poder muito claro, né? Enfim, agora, quando o Raul, por outro lado, né, ele fala, né, essa lei de drogas transformou o traficante no inimigo interno e o menino que está com uma trouxa de maconha, uma pedra de crack, ele vai, mesmo se ele for usuário, ele vai acabar, né, sendo encarcerado nesse sistema penitenciário brasileiro, que é uma máquina de moer gente, né? Essa que é a verdade, né? Hoje nós temos uma população prisional, né, que é a terceira maior do mundo, em condições absolutamente desumanas, indignas, né? Absolutamente quer dizer, contrárias. O Brasil tem uma lei de execução penal que é exemplar, né? Mas que, como muitas legislações no Brasil, são absolutamente ignoradas. Você pega ali a lei de execução penal e vê o capítulo dos direitos dos presos, e a gente olha para as prisões brasileiras, é uma piada. Mas eu queria, voltando ao que o Raul diz, né, que ele diz, porque aí a polícia prende o menino que está... Não, ele só esqueceu de dizer uma coisa, a polícia prende o menino que está com uma trouxa de maconha ou uma pedra de crack se ele for negro. Porque se ele for branco, ele não vai para a cadeia. Essa que é a verdade, né? Então, inclusive, a legislação, né, absolutamente uma legislação que permite o funcionamento do sistema de justiça criminal racista, né? A legislação diz o seguinte: o juiz vai distinguir o usuário do traficante considerando suas condições sociais e pessoais. Ora, né, isso é um artifício para permitir que o legislador, que o juiz, né, funcione dentro desse arcabouço, que é um arcabouço racista de funcionamento do sistema de justiça criminal. Então, ele vai distinguir o usuário do traficante de acordo com as suas condições sociais e pessoais, de acordo com a sua cor, né? Essa que é a verdade, né? A maior parte dos nossos presos são negros. E agora eu gostaria de insistir num tema... Para encerrar agora. Para encerrar. Inclusive, a Juliana ficou de, enfim, mostrar aí na tela o endereço do site do nosso projeto, que é www.drogasquantocustaproibir.com.br, né? Então, eu gostaria de insistir nisso. Quer dizer, além da legislação de drogas que nós temos hoje no país, encarcerar, continuar sendo um álibi para o encarceramento em massa e para a matança de jovens negros, né? Essa legislação é uma legislação que, para ser colocada
em curso, ela custa bilhões. Então, o nosso projeto, né, que está preocupado com o custo financeiro e orçamentário da guerra às drogas, a gente chegou a 5,2 bilhões de reais gastos só no Rio de Janeiro e São Paulo. O Renato Sérgio de Lima, por exemplo, que é o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele, a partir do nosso estudo, ele extrapolou o custo para o Brasil e ele chegou ao seguinte número: hoje, o Brasil gasta para fazer o sistema de justiça criminal, polícia, judiciário, prisões, etc. e tal, funcionar com a nossa lei de drogas, a gente está gastando 15,4 bilhões por ano. Quer dizer, isso é absolutamente real. E se a gente não estivesse gastando essa fábula, né, de recursos, isso seria um recurso suficiente praticamente para vacinar toda a população brasileira, né? Lembrando, até para a gente marcar esse momento, Julita, a conclusão da conclusão, né? Um brasileiro está morrendo a cada 46 segundos, vítima da Covid. Né? E a gente está aqui discutindo bilhões de reais gastos, né, para matar pessoas e encarcerar, sobretudo negros. Né? Então, a gente precisa ter coragem de enfrentar esse tema. É um tema de proporções que precisa, né? Precisa de governos corajosos, e a gente espera que os governos eleitos em 2022 tenham também coragem de enfrentar esse tema. Muito bom. Leandro, eu vou ver se eu consigo acordar o conservador que vive dentro de você, hein? Eu vou tentar aqui, hein? Porque se eu me lembro das nossas conversas de algum tempo e tal, você sempre viu com mais ressalva, reticência, digamos, a postura mais liberacionista em relação às drogas, digamos, inclusive uma postura que Fernando Henrique Cardoso abraçou publicamente, né? E você não me deixou de provocar com a elegância que o caracteriza, mas com a insistência que também o caracteriza. Essa questão, droga e encarceramento, como é que você vê? Você mudou de ideia ou você mantém posições mais conservadoras do que a média deste painel? E por quê? Se mudou, se não mudou? Tenho mudado, em vários aspectos, né? Tenho refletido muito sobre isso, eu acho que é um tema muito importante. Agora, acho uma coisa, eu acho que são dois debates muito paralelos. O debate que tem a ver com a política nacional de drogas digamos, o regime de proibição que existe em escala global, ele tem uma série de implicações concretas para a segurança pública de qualquer lugar do mundo, não é? Quer dizer, todos os lugares do mundo convivem sob um grande regime de proibição global das drogas. Esse regime vem se transformando. Eu acho que a questão da maconha tem sido assim, muito importante nesse debate. A legalização da maconha, eu acho que foi por aí que eu trabalhei com vários alunos que estão muito interessados em estudar esse tema da legalização. Tive o prazer de orientar a Fernanda Mena, que fez uma tese sobre isso, e foi muito importante conhecer esse processo de legalização nos Estados Unidos, Uruguai, outros países que estão caminhando nessa direção, e os efeitos positivos que a legalização da maconha tem tido, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, esse debate sobre a política das drogas. Eu acho que o presidente liderou esse debate na hora certa, e eu acho que todos aprendemos muito com esse esforço global, que ele, de certa forma, foi um dos pioneiros, né? Julita também, com certeza, está entre essas pessoas que lideraram esse tema em escala nacional e também internacional, que ela tem muita importância nesse debate. Agora, o que eu acho que eu dizer que são temas paralelos é que isso não diz respeito diretamente a como as polícias funcionam no nível local. Eu acho que essa sim é uma grande discordância com essa visão da Julita, que ela plasma duas dimensões que são muito separadas. Ela parte de um pressuposto global, nacional, e chega à conclusão que a polícia faz o que faz porque existem essas leis. Isso, analiticamente, politicamente, logicamente, isso não está certo. Não é porque existe uma lei global, um regime global de proibição, que a polícia do Rio de Janeiro é como é.
A polícia do Rio de Janeiro é como é porque ela sofreu a interferência de diversos processos históricos específicos que levaram à sua desorganização e ao estado de coisas que vivemos. Certo? Vivemos um estado de coisas e um estado de coisas que exige uma intervenção específica no âmbito da segurança pública. Então, não se trata. A pior coisa do mundo, Julita, com todo o apreço e respeito, que pode existir é essa cabeça do policial carioca que escuta esse tipo de fala e vai para o morro e fala: não, eu estou aqui para não fazer nada, porque eu sou contra a política de drogas. Ele não sabe o que fazer. A gente produz um policial que ele é desorganizado, ele tem uma cabeça, às vezes, que gosta desse discurso mais geral progressista, e o sargento, o chefe e tal, mandando ele fazer coisas totalmente erradas. Então, a gente precisa separar essas duas conversas. Essa conversa na polícia é muito ruim. Ensinar ao oficial comandante que tem que pensar na guerra às drogas está errado. O oficial comandante tem que entender da lei, tem que entender dos direitos, tem que ser antirracista, tem que ser pró-pobre, ele tem que ser totalmente ligado à lei. E não adianta criar um oficial sociólogo, um social antropólogo que vai fazer coisas erradas no terreno. Então, a Polícia do Rio de Janeiro essa amálgama de confusão. Tem gente lá que é super... o que tem de coronel antropólogo, coronel poeta, coronel progressista, eu nunca vi igual, entendeu? Agora, não conseguem dar uma ordem, não conseguem escrever um protocolo de operação, não conseguem fazer um sistema de gestão funcionar, não conseguem saber o que é efetivamente o dia a dia, o duro que é botar uma polícia para funcionar, com base em hierarquia, princípios, disciplina, que tem que ter vigilância sobre os erros que os seus soldados e policiais na ponta cometem. Então, essas duas conversas, elas são paralelas. Juntar essas conversas numa doutrina confusa de que eu sou contra a guerra às drogas e, portanto, eu sou a favor de uma coisa que não dá para transcrever na prática o que é, isso é que me preocupa muito, porque o que o Rio de Janeiro enfrenta não é um problema de doutrina sobre guerra às drogas, é um problema de falta de capacidade institucional de trabalho, de operação. É isso. Julita, eu vou te dar, como Vossa Excelência foi mencionada no discurso, né, você terá o direito o direito de resposta. Terá o direito de resposta assegurado, mas eu não vou, como aqui vou seguir, pelo menos nisso eu concordo com o Leandro, tem que ter ordem. Então eu vou pedir para o Joel vir, aí depois a gente Ninguém disse que não tem que ter ordem. Eu sei disso. Aí você responde ao Leandro. Joel, põe sua colher aí nessa discussão entre a Julita e o Leandro. Eu vou complementar aqui com uma leitura que eu acho muito necessária, que é o texto do próprio artigo 28. Não vou chegar lá. Eu discordo do Leandro no sentido de que guarda um vínculo global, sim, a política proibicionista. Ela tem um projeto global muito bem delimitado, em que pese velado, né? Há objetivos implícitos que a gente, enquanto pesquisador do tema, consegue enxergá-lo na teoria e na prática. Então, o proibicionismo ele tem um vínculo direto com objetivos xenofóbicos e racistas, Paulo. Então, aonde ele se utilizou, ele se implementou historicamente, ele é utilizado para controle de corpos de grupos específicos. Então, se criminaliza uma substância com o objetivo direto de se criminalizar um grupo. Então, a gente tem um exemplo maior e melhor dos Estados Unidos, com a vinculação do ópio aos chineses, da maconha aos mexicanos, inclusive a marihuana, que é uma forma extremamente conhecida de nomenclatura extremamente conhecida da maconha no idioma oficial do México. A cocaína aos negros, e aí falando da cidade americana, então dizia-se que os homens negros usavam cocaína e estupravam as mulheres brancas. Enquanto, historicamente, a gente sabe que homens brancos estupravam mulheres negras escravizadas. E não temos essa história contada e repetida.
não se fala nos livros de história, nas aulas e em todos os debates sobre o costume dos homens brancos, senhores de engenho, de estuprarem mulheres negras. Porém, fala-se e aí dos homens negros que consumiam cocaína para estuprar as mulheres brancas na sociedade americana. E aí, quando a gente traz para o Brasil, se mantém essa perspectiva, esse caráter, esse objetivo racista de controles. Então, por mais que a legislação proibicionista das drogas seja direcionada a todos e todas, na sua aplicabilidade, né, e aí na incidência da seletividade da criminalização secundária, quando o operador do sistema de justiça criminal vai escolher aonde ele vai incidir. Então, assim, andar com 15 gramas de cocaína é o suficiente para você ser encarado como traficante no Meier, ou na Zona Norte do Rio, ou no Jacarezinho, mas no Leme é uma coisa digna de um usuário padrão qualquer um. Então, assim, ao escolher quem é usuário e quem é traficante, é que se aplica esse objetivo implícito da lei de drogas de controle dessas massas. E aí um ponto específico que acho que a Julita passou sobre isso, que é os policiais, eles que vão contar a narrativa dos fatos, eles escolhem o que movimenta e o que alimenta o sistema de justiça criminal. Então, a gente precisa trazê-los para esse debate, incluí-los nesse debate, porque, ao fim e ao cabo, é eles que dizem quem é traficante e quem é usuário. Porque a narrativa que eles usam, primeiro, que o policial chega na delegacia e conta a história do que ocorreu. Porque é isso. Tráfico de drogas não tem vítima, é um crime, digamos, abstrato, né? Não tem uma vítima ali para contar a versão do fato, você tem ali a pessoa apreendida, a droga e a narrativa do policial. Prisão em flagrante, não tem produção de prova posterior, não tem produção de prova suplementar, não tem se quebra sigilo telefônico, correspondência, nada disso. O que se tem é a droga e o depoimento policial. O depoimento que o policial dá na delegacia é o mesmo que o delegado usa para prender, o promotor usa para oferecer a denúncia, o promotor usa para pedir a acusação e o juiz, e aí o policial repete em audiência e o juiz usa para sentenciar. Ou seja, é tudo com base numa narrativa. Então, dissociar esses policiais dessa estrutura que opera a política de drogas é extremamente no mínimo contraprodutivo, no máximo esse cheque em branco para prender esses corpos. E aí, o artigo 28 da Lei de Drogas diz: para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade de substância apreendida, ao local e às condições que desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e antecedentes do agente. E aí eu pergunto para concluir: como num país racista, classista, misógino, hierarquizado e pautado por uma supremacia branca, critérios subjetivos vão ser o suficiente ou vão ser utilizados e serão produtivos e serão eficientes para diferenciar o usuário do traficante? Numa perspectiva de que não há presunção de inocência em determinados aspectos, não há perspectiva que a gente tem, acredito que temos acordo aqui, que há espaço da sociedade brasileira, que não há democracia, em que a Constituição Cidadã de 88 não entrou. Como que a gente vai deixar que esses requisitos subjetivos vão diferenciar quem é usuário e quem é traficante? E aí, nessa sopa toda, a gente vai acrescentar esse policial totalmente dissociado do tema, totalmente ao léu, e fruto da sociedade racista, estruturalmente racista, e ele vai decidir se, no depoimento dele, ele vai dizer: não, aquele menino ali só estava fumando, ou não, aquele menino ali estava traficando, porque ele tinha 15 gramas de cocaína no bolso e tinha dinheiro trocado. Porque é isso. A pouquíssima grama que você tem, que pode ser 2, 4, 5... E o que tiver, é dinheiro trocado, é saco plástico, é rua, o que tiver de minimamente útil vai ser utilizado para configurar o tráfico. Então, isso não dá para dissociar a atuação do policial, a política proibicionista e o seu objetivo. Então, assim, todos nós temos que estar à mesa para construir uma outra forma eficiente de fazer, sobretudo as polícias. Eu vou inverter agora a ordem aqui, porque eu queria deixar o Raul no final para falar, digamos, à luz da experiência que ele teve. Você estava na transição, acho que ministro da Defesa para ministro da Segurança, intervenção federal no Rio de Janeiro. A Julita disse que foi pífio. Eu queria que te ouvir, quer dizer, não para fazer autópsia ou digamos, inventário do passado, mas
o que se aprendeu de erro e de acerto para olhar o futuro naquela experiência. Mas antes, Julita, o teu à parte ao Leandro, eu pedi para ser curto, nós temos mais 2 minutos, então é rapidinho, e o Joel também já entrou em sua defesa, então complementa. Não, eu só queria, em resposta ao Leandro, quer dizer, ninguém está aqui, da maneira que o Leandro coloca, né, parece que eu estou considerando essa lei de drogas como alguma coisa etérea, como alguma coisa. Né? Então, trazer o que está acontecendo no mundo para discussão aqui. Não, Leandro. A minha questão é muito prática. Né? Quer dizer, a lei de drogas, hoje no Brasil, é o álibi perfeito para se matar e encarcerar jovens negros pobres. Essa que é a minha questão. Né? Alguma coisa muito prática, que você devia ter aprendido com a Fernanda Mena, que foi tua orientanda, né? E que você acabou de mencionar, e que tem uma tese de doutorado brilhante. Né? Fernanda Mena, que é jornalista da Folha de São Paulo, que, aliás, né, vivas a você pela sua orientação. A Fernanda Mena certamente aprendeu com você. Agora, espero que você tenha aprendido com ela também. Então, ninguém está aqui falando de, sabe, como se essas coisas fossem etéreas. Não, essas coisas, né, se concretizam no dia a dia. Né? Então, quer dizer, toda essa luta que está se empreendendo em vários países, né, para uma revisão absoluta da legislação. A maconha acabou de ser legalizada em Nova York, e é um mercado bilionário. Né? Quer dizer, quando o pessoal começar a perceber, e já está percebendo, quer dizer, já tem gente no Brasil querendo investir nessa área. Né? Então, eu olho para tudo isso de uma perspectiva muito prática. Só vou terminar uma coisa. Quer dizer, quando o Leandro fala porque a polícia do Rio de Janeiro tem poetas e antropólogos, ainda bem que a polícia do Rio de Janeiro tem poetas e antropólogos, entendeu? Porque, senão, os bons policiais no Rio de Janeiro não sobreviveriam. Né? Agora, a grande questão é a seguinte: historicamente, não houve investimento nessa polícia mínimo. Então, só para dar um exemplo, Sérgio, até hoje, os boletins de ocorrência da Polícia do Rio de Janeiro, a maior parte deles, não são digitalizados. Quer dizer, como é que uma polícia, né, que quer fazer um planejamento de ações de segurança pública pode funcionar, né, com BOPMs que não são digitalizados? Quer dizer, não tem nenhuma condição de você fazer planejamento de segurança pública. Então, esses são pontos. E um último ponto. Para terminar, porque para terminar mesmo. Terminar mesmo. Quando a gente fala de corrupção, eu fui ouvidora de polícia. Né? Eu cansei de insistir com as corregedorias de polícia, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, que visitassem os pátios das delegacias e dos batalhões. É muito fácil. Chega ali e vê se aqueles BMWs, aqueles Volvos, aqueles carros caríssimos, né, que são dirigidos por esses oficiais, se eles têm salário compatível. E se eles não têm salário compatível, e se eles são sócios de empresa de segurança privada, isso sim precisa ser fiscalizado pela Polícia Federal. A Polícia Federal não cumpre seu papel de fiscalizar essa área, que é uma área que acaba abrindo a porta para a corrupção na polícia. Gente, olha, eu queria, antes de terminar, eu vou passar para o Raul a palavra, queria pedir desculpas às pessoas que fizeram perguntas e que eu não fui capaz aqui de trazê-las à conversa. Então, desculpas a Bia Cardoso, desculpas a Irene Vidagala, não dá para fazer tudo. E queria dizer que aqui na Polícia de São Paulo tem muito cientista político por culpa do Leandro, que ele orienta a gente ali, e aí eu fico preocupado, porque os caras ficam entendendo de independência dos poderes, etc., e acabam não sabendo nada sobre segurança pública, viu, Leandro? Você também cria confusão aqui na PM de São Paulo. Evidentemente que isso aqui é uma brincadeira. Raul,
O que a gente aprendeu com a intervenção federal lá no Rio de Janeiro? Por exemplo, o que a gente aprendeu a respeito da milícia? A milícia é um povo de vários tentáculos e uma cabeça, são várias cabeças. Com que estrutura criminosa nós estamos lidando? Quando vem que ela é decretada, na semana seguinte eu deixo o Ministério da Defesa e passo para o Ministério da Segurança, que foi coadjuvante em todo esse processo, já que a intervenção, por se tratar de algo inédito, nunca tinha se utilizado a intervenção federal, o comando constitucional, a relação entre o interventor Braga Neto se dava direto com o presidente da República. Né? E isso gerou, inclusive, alguns atritos, algumas dificuldades, enfim, no próprio Ministério da Defesa, mas era algo inovador. Pelo menos não tinha sido feito. O que é que eu digo sobre a intervenção? Ela trouxe avanços nos aspectos físicos, nos aspectos gerenciais, nos recursos, nos carros, nos coletes, e uma certa melhoria gerencial. Mas não tocou naquilo que é o nervo exposto da segurança do Rio de Janeiro, e acho difícil também que assim o conseguisse em 10 meses, que a Julita colocou. A letalidade não caiu e, ao mesmo tempo, não houve o enfrentamento, tá certo? Nesses problemas centrais, como milícia e a questão das drogas, que não depende, evidentemente, só do Rio de Janeiro. Ponto 2. A questão do sistema prisional. Hoje, 55% dos que estão lá presos no sistema prisional, que são 862 mil, é a terceira maior população do mundo, cresce 8,8% ao ano. Daqui a 2 anos será 1,5 milhão, uma Porto Alegre lá dentro, e esse sistema absolutamente saturado, porque ele tem em torno de 400 a 450 mil, é o déficit que você tem lá dentro. Portanto, aquilo é uma usina, é o motor da violência que nós vivemos aqui fora, e o debate é interditado. Então, 55% são jovens, majoritariamente são negros. A ressocialização não é feita, porque 92% não tem nenhuma atividade laboral ou profissional, e são jovens negros, famílias desestruturadas, pobres e com baixa escolaridade. E, ao mesmo tempo, 95% não tem nada em termos educacionais. Então, você devolve esse jovem negro que foi preso numa situação que não permite a ressocialização, ele tem um estigma e, ao mesmo tempo, não é? Ele passa a ser um escravo das instituições, ou melhor, das organizações criminosas. Terceiro e último ponto para encerrar. Eu era ministro da Reforma Agrária e fui para uma reunião abaixo da linha a convite de Dom Pedro Casaldaglia, que era o presidente da CPT, Comissão Pastoral da Terra. Cheguei lá em Goiânia, na sede, estava Dom Tomás Balduino, estava saudoso Dom Pedro Casaldaglia, e durante 4 horas eu tomei um calor. No final eu falei para eles o seguinte: olha aqui, não me cobrem fazer uma reforma agrária à esquerda, porque não foi a esquerda que ganhou, não foi a esquerda. Me cobrem fazer algo que seja o mais tensionando para a esquerda e democraticamente que eu puder fazer. Quando eu não tiver cumprindo o que há espaço para construir politicamente, podem me cobrar. Agora, não me cobrem o programa máximo da esquerda, porque não houve ruptura. O que nós temos aqui é um processo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque o Rio de Janeiro não vai mudar se nós não fizermos o dever de casa político, ou seja, como construir uma sustentação junto à sociedade, junto ao empresariado, junto à mídia, junto, enfim, ao conjunto que possa dar suporte e apoio, e também a política e os parlamentos e o governo federal, para transformar isso no Rio de Janeiro. Porque se nós não construirmos isso, não vai. Eu dramatizei aqui dizendo que o governador cai, ou então ele é simplesmente obstaculizado. Porque essa população barbarizada, que apoia em 46% no Estado, que aconteceu em Jacarezinho, e apoia 60% que tem lá dentro, ela vai ficar contra esse tipo de atividade, entendendo que o governador repete, tá certo? Uma experiência que é muito criticada, e eu não necessariamente endosso, que foi o caso do Brizola. Então, vamos nos entender. A solução passa por política. Eu não vou conseguir avançar e resolver essas questões se eu não for capaz de construir, tá certo? Algo que me dê suporte para fazer isto acontecer. Então, é isto que, para mim, me parece absolutamente central fazer no Rio de Janeiro. Por isso mesmo, eu estou colaborando com o Freixo, como disse Alain Gruber. O Freixo se tornou meu amigo desde quando ele fez a CPI das milícias, ficou na situação de ameaças. O Chico Alencar pediu que eu fosse com ele no ministro da Justiça para promover a proteção dele. Desde então, que nós, evidentemente, cada um no seu ponto de vista, político e ideológico, mas, sim, trabalhamos no campo democrático. E quero dizer que ajudo a ele como ajuda a qualquer outro, e nós temos a obrigação de ajudar todos aqueles, seja a Denise, seja o Felipe que venha, seja o Molon, seja quem for, do campo democrático. Por quê? Derrotar o que aí está no Rio de Janeiro é absolutamente estratégico.
O Rio de Janeiro, infelizmente, tem como subproduto o que hoje governa o Brasil. Ok? Então, essa é uma questão fundamental. Como dizia o presidente Fernando Henrique, de ter exatamente o quê? A utopia possível. E a utopia possível de frentes de apoio, de suporte político, econômico, tal. E aqui é preciso convocar para o debate também, muito contribuirá, resolver o problema fiscal do Rio de Janeiro, ter uma ação na área social, melhorar a situação de emprego, vai ajudar muito, porque a questão criminal não se resolve apenas por polícia, resolve também num ambiente onde as pessoas voltam a ter autoestima, onde elas têm uma perspectiva de crescimento e desenvolvimento. É isso, governador Sérgio Fausto. Muito obrigado. Muito obrigado, Raul. E conto com o seu apoio durante a campanha, quando eu tomar posse, e isso implica que eu não tenho esse negócio de dupla militância comigo. Eu sei que você fez muito isso na vida, viu, Raul? Mas comigo não é assim. Ou você está com o Freixo, ou você está comigo. Ou você está com o Felipe, ou você está comigo. Mas isso não, nós vamos discutir em privado, essa história. Bom, gente, olha, foi uma ótima conversa. Eu não vou ensaiar nenhuma conclusão aqui, não faz sentido. Gostei muito do ambiente da conversa também aqui. Eu acho que houve muita convergência. Nós estamos precisando de luz no Brasil e acho que a gente conseguiu trazer luz ao debate aqui nessa conversa. E vamos retomar essa conversa, porque esse tema, para bem ou para mal, ele não sairá logo do horizonte. Então, um abraço grande para vocês e cuidem-se. Joel, brigadíssimo, viu? Leandro, Julita, beijos. Obrigado beijos, pelo convite. obrigado a Bom participar vocês. desse espaço. Valeu a todos e nos Valeu, vemos na gente. próxima.